Olá pessoal, tudo bem? Hoje é quarta-feira, 15 de julho de 2020 e começa agora mais um informativo coronavírus ao vivo aqui pela TV Câmara Rio Preto. Lembrando que nós estamos ao vivo também pelas redes sociais da Câmara Municipal, estamos no Facebook e no YouTube. Bom, vamos rapidinho aqui as atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto, feitas aí há minutos pela gerente da Vigilância Epidemiológica, Andréia Negre. Então, até hoje, quarta-feira, 15 de julho, são confirmados 5.042 casos positivos. Lembrando que ontem eram 4.823, ou seja, tivemos 219 casos confirmados de ontem para hoje. E até o momento, infelizmente, 146 mortes foram confirmadas, 6 nas últimas 24 horas, ontem eram 140 óbitos. Apesar disso, segundo disse ali a Andréia, a nossa letalidade segue abaixo dos 3%, bem abaixo aí das médias estadual, nacional e mundial. Mas também estamos tendo um registro de aumento de casos semanais, né? Quando você computa semana a semana, estamos tendo aumento de números aí absolutos. E o percentual de positividade está testando mais gente e está confirmando mais gente. A da última semana em torno de 36%, o que significa de cada 100 pessoas testadas, 36 são positivas. E também, para finalizar aqui, internados atualmente temos 320 pessoas com síndrome respiratória aguda grave, das quais 123 estão em UTI. A síndrome respiratória não quer dizer apenas Covid, qualquer sintoma aí respiratório agudo grave. E as informações aí dão conta que a Santa Casa, por exemplo, está com a UTI com a sua capacidade esgotada, até por isso a Prefeitura está abrindo leitos em unidades de pronto atendimento e no hospital lá de Jaci. Quem também participou da live foi a Miriam Wonk, que é a gerente da Vigilância Sanitária. Ela passou os dados aí da fiscalização, as irregularidades que são encontradas e fez um apelo aí à população, né, para que a população não saia de casa, fique em casa, não compartilhe objetos, não saia tocando objetos. E ela disse que se tiver que sair, saia sozinho, não leve filhos, se programe para sair apenas uma vez por semana, porque, segundo ela, estamos numa situação difícil, aumentando os casos, e que se o povo não colaborar, teremos, segundo palavras dela, teremos que tomar medidas mais duras, né? E ela fez um apelo também aos jovens, aí, adolescentes que têm participado de festas, se aglomerado em postos de combustível. Então ela fez esse apelo aí, lembrando que os jovens podem, às vezes, não ter um sintoma mais grave, mas levar o vírus para dentro da sua casa, contaminar pais, avós, tios e etc. É isso aí, gente, esse é o recado da live. Lembrando que estamos ao vivo aqui pela TV Câmara, temos aí os nossos contatos, se você quiser entrar em contato com a gente, tem o nosso WhatsApp, o 991637905, e também o nosso telefone fixo, 3214-7766. Daqui a pouquinho a gente vai dar sequência à nossa programação especial desta semana e vamos debater os 30 anos do ECA aí hoje, falando sobre a infância. Então, se você tiver alguma questão, pode enviar aqui para a gente. Só passar um balanço rápido aqui. Em todo o planeta são 13.287.000 infectados, com 577.954 mortes. Por outro lado, temos mais de 7.300.000 pessoas recuperadas. Os Estados Unidos seguem sendo o país com o maior número de contaminados, 3.483.000, e também lidera o número de mortes, 138.358 vítimas. No Brasil, os infectados já são 1.926.000 pessoas, com 74.133 mortes. Está aí, não é brincadeira essa doença, então está valendo ainda a quarentena, evitar sair desnecessariamente de casa. Bom, antes da gente iniciar o debate aqui com o pessoal
para falar dos 30 anos do ECA, falar sobre a infância. Vamos só repercutir aqui a sessão de ontem. Tivemos a 22ª sessão ordinária de 2020. A gente tem o balanço aí com a jornalista Thaís Machado. A Câmara de São José do Rio Preto realizou na terça-feira, 14 de julho, a 22ª sessão ordinária de 2020. Foi aprovado em urgência o projeto de autoria de Celso Luiz de Oliveira, Peixão, que altera os artigos 2º e 3º da Lei nº 13.428, que trata do procedimento de combate a vetores epidemiológicos localizados em imóveis não utilizados, não habitados, abandonados ou que, embora contenham edificações iniciadas, estejam elas demolidas, semidemolidas ou paralisadas. Os vereadores ainda aprovaram um projeto de lei complementar do Executivo que institui a cobrança de taxa de embarque de passageiros no município a cargo da EMURB, Empresa Municipal de Urbanismo, assim como a proposta de Anderson Branco, que altera o artigo 2º da Lei nº 9.563, estendendo para 20 anos a data de fabricação máxima para veículos de transporte escolar. Foi aprovada também proposta do Poder Executivo que cria o CONTUR, Conselho Municipal de Turismo. Além do projeto de lei que propõe o ensino de higiene pessoal nas escolas da rede municipal. Essa proposta é do vereador Celso Luiz de Oliveira Peixão. Foi aprovada ainda a regulamentação municipal para a Lei Federal nº 9.605, que dispõe sobre a atuação do Departamento de Fiscalização Ambiental. Essa matéria é da vereadora Cláudia de Giuli. Ainda nesta sessão, os vereadores aprovaram a legalidade do projeto de lei que dispõe sobre a utilidade pública da comunidade terapêutica Suriel, esta de autoria do vereador Renato Pupo. As sessões ordinárias começam sempre às 5 horas da tarde, nas terças-feiras, e tem transmissão ao vivo pela TV Câmara, canal 4 da NET e 28.2 em sinal aberto. Também pela Rádio Educativa FM 106,7 e pelas redes sociais da Câmara Municipal. Ok, tá aí então o balanço da 22ª sessão ordinária. Só alguns registros rápidos aqui, que o prefeito Edinho Araújo sancionou a lei que autoriza a circulação de ônibus e vans escolares nas faixas exclusivas do transporte coletivo urbano nas principais avenidas da cidade. Essa lei é do vereador Fábio Marcondes. Registrar também aí que ontem acabou não dando tempo a desistência do vice-prefeito Eleus Paiva em disputar a eleição novamente aí na chapa com o prefeito Edinho Araújo, que abriu aí, mudou o tabuleiro eleitoral em Rio Preto. Mais para frente a gente vai debater isso. Também registrar aqui que eu recebi a mensagem do Roberto Mancha, ele que é motoboy, entregador, e ele ligou para comentar a entrevista com o capitão Pinha da Polícia Militar, que falou sobre as irregularidades cometidas por motoboys, inclusive o escapamento barulhento. Ele diz que o escapamento serve como um alerta aí para cruzamentos, né? Porque muitos motoboys não podem ficar parando toda hora por causa do tempo de entrega e tal. Então, o escapamento serviria como uma buzina, isso é ele dizendo. E sobre as irregularidades, principalmente avançar sinal vermelho, conversões irregulares, etc., o Mancha aí, que representa, segundo ele, a categoria, diz que isso é a pressão do trabalho, o horário pequeno que eles têm para entregar, porque ele diz que muitas vezes se o motoboy ali demora para fazer uma entrega de alimento, a pessoa cancela no aplicativo e aí ele que tem que pagar aí a entrega, são os empreendedores de aplicativo, infelizmente. Tá aí o registro, então. E, para finalizar aqui, o Hospital de Base de Rio Preto informa que o quadro clínico do diretor executivo da Funfarm, Dr. Jorge Fares, é estável, apresentando evolução clínica satisfatória. Dr. Fares conta com auxílio de suporte respiratório e a equipe médica mantém o processo de reduzir a sedação. O Dr. Jorge Fares segue internado na UTI,
sem previsão de alta. Tá aí, melhoras para o Dr. Jorge. Bom, agora sim, gente, vamos seguir com a programação especial aqui na TV Câmara, que esta semana está debatendo os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, considerado um marco na proteção dos direitos, deveres e garantias sociais de crianças e adolescentes. E hoje a gente vai falar especificamente sobre a infância, período que vai dos 6 aos 12 anos aí, é a segunda fase da vida de todo mundo. E para debater esse assunto, está aqui com a gente nessa sala bacana do Zoom aqui, a Jane Regina Coelho Macedo, conselheira do CMDCA, representando a Secretaria de Saúde, a Leandra Virgínia Herrera, que é chefe da Coordenadoria Pedagógica da Secretaria de Educação, a Melina Merques, gerente do CAPS Norte, da CAPS Norte, a Janaína Darli Simão, que é a psicóloga de alta complexidade da Proteção Social e Especial, a Ana Paula Madlum, que é assistente social do Lar de Fátima, e a Priscila Bernardes, conselheira tutelar Norte, a quem eu agradeço a todas aqui. Acho que está faltando alguém, né? Quem que está faltando? Bom, enfim, vamos começar aqui então com a Jane Macedo, conselheira da Saúde, que vai fazer uma introdução aí dos direitos das crianças na infância. A Jane não está, vamos passar para a Leandra então, que vai fazer a introdução dela, falando da escola, né, que é, enfim, é o maior receptor aí das crianças. Todas as crianças passam pela escola e, junto com a família, a grande responsabilidade pela formação das crianças é a escola. Leandra, mais uma vez, obrigado a Leandra, que já participou ontem com a gente para falar da primeira infância, agora fala da infância. Leandra. Boa tarde. Vocês me ouvem? Sim, perfeito. Sim. Boa tarde a todos, ao Alexandre, a todos os participantes. É um prazer novamente, e hoje nós vamos falar especialmente do ensino fundamental, né? O ensino fundamental que vai dos 6 aos 14 anos. E nós temos em São José do Rio Preto a política pública de atendimento do 1º ao 5º ano, ela é atendida toda a demanda pelo município, né? Com exceção das escolas particulares. Então, nós temos aí garantido o direito a 21.620 crianças, né? Nessa faixa etária nós não temos demanda, listas de espera, nós temos listas de interesse de crianças que muitas vezes não conseguem no bairro onde mora, então a gente tem a lista de espera nas unidades escolares, mas a gente não tem lista de criança fora da escola, né? Mas depois a gente comenta mais um pouquinho sobre isso. Gostaria de dizer que a infância é um dos períodos mais importantes da criança, a primeira infância também, mas a infância também, né? Não é um tempo, não é uma idade, é uma coleção de memórias que a gente traz, né? E quando estamos disponíveis, né? Para nos surpreendermos e nos deixarmos encantar. Quase tudo que a gente adquire é nesse período, principalmente o tempo, e aí aprendemos o próprio sentido do tempo. Essa frase não é minha, é do Mia Couto, mas eu gostaria de abrir para a gente refletir um pouquinho sobre ela. Obrigada. Legal, Leandra, obrigado. Vamos passar agora para a Melina Marques, que é a gerente da CAPS Norte, e ela também vai dar uma introduçãozinha rápida, porque ela vai abordar a questão da saúde mental das crianças nessa fase da vida. Melina. Boa tarde, queria agradecer a oportunidade. Eu estou representando também o CAPS Infantil Centro, o CAPS Infantil Sul, né, que juntos nós formamos a rede de saúde mental infantil do município, além de outros pontos também da saúde, né? Mas os CAPs são serviços de atendimento ambulatorial de saúde mental voltados a transtornos psiquiátricos de moderados a graves e sofrimentos psíquicos intensos, né? Da idade da infância até os 18 anos, né? Então, forma o CAPS uma equipe multiprofissional
que é composta de psiquiatras, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, artesãos e outros profissionais, né, que trabalham em conjunto. E essa modalidade de atendimento, né, ela vem da reforma psiquiátrica, né? Então, antigamente, as crianças eram tratadas, né? Não existia um tratamento específico, mas elas eram encaminhadas a manicômios, né, junto com adultos, sendo excluídas da sociedade. E nessa reforma psiquiátrica, os CAPs vêm como serviços, né, de atendimento ambulatorial que propiciam a convivência da criança na família, na comunidade. Os CAPs atendem em regime de porta aberta, então a gente não trabalha com agendamento, e os casos, né, são discutidos pela equipe, a gente elabora um projeto terapêutico singular de acordo com a necessidade da criança naquele momento. Estou aberta às discussões. Tá bom, daqui a pouco tem alguma, a gente vai abordar mais detalhadamente, Melina, porque vamos ouvir a introdução rápida aí da Janaína Simão, ela que é psicóloga lá da alta complexidade e proteção social e especial da criança. A Janaína está aí com a gente? Está aqui, a Janaína está aí. Abriu o som, Janaína. Estão me ouvindo? Opa, agora sim. Sim? Bom, boa tarde a todos e a todas. Primeiro quero agradecer o convite do CMDCA e da TV Câmara para a gente poder estar aqui nesse momento tão importante que é os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A tarefa que me foi dada aqui é eu falar um pouco sobre o acolhimento institucional de crianças e adolescentes, né? Essa passagem do Código de Menores para os avanços que o Estatuto traz. Acho que é importante a gente rapidamente apontar que o acolhimento ou o abrigamento de crianças e adolescentes ele é histórico no nosso país. Ele sempre foi a primeira medida a ser tomada quando ocorria alguma situação, fosse de violência ou mesmo de pobreza da família. O Estado, até o Estatuto da Criança e do Adolescente, o que ele fazia? Ele retirava essa criança ou esse adolescente da sua família e ele ficava numa instituição até 18 anos. Ele era a primeira medida, portanto. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele faz uma mudança radical. Ele coloca o acolhimento de crianças e adolescentes como a última medida a ser tomada. Quando você tem uma situação de violência e ele proíbe o acolhimento de crianças e adolescentes por situação de pobreza da família. Então, mas para que eu não acolha em situação de pobreza ou não acolha diretamente em situação de violência, o que o Estatuto propõe? Ele não é só uma legislação que vai apoiar, vai dar direitos à criança e adolescente. Ele vai ter artigos onde ele vai apoiar a família, tá? Então, se você tem uma criança em situação de vulnerabilidade, o Estatuto não vai dizer só a criança tem o direito, não, ele vai dizer a família tem o direito de ser orientada, ser atendida, ser apoiada. Para quê? Para que se cumpra um dos direitos fundamentais que o Estatuto traz para a criança, que é o direito à convivência familiar e comunitária. Então, as crianças e adolescentes não devem mais ser criados em instituições. As crianças, elas devem ser criadas em famílias. Na sua família de origem, pai e mãe, ou na extensa, tio, tias, e na impossibilidade em família substituta, que seria a adoção, tá? Então, ele faz essa mudança radical, esse grande rompimento aí com o Código de Menores, tá certo? Obrigado. Legal, Janaína, obrigado. Vamos ouvir a introdução da Ana Paula Madlum, se ela estiver aqui na sala com a gente. Tá aí, Ana? A Ana não. Então, a Priscila Bernardes, que é a conselheira tutelar Norte. Priscila, faz a sua introdução para a gente e fala das perspectivas e demandas nessa faixa etária aí, dos 6 aos 12, 13, 14 anos, que é uma fase complicada, né? Boa tarde a todas e a todos. Todo mundo me escuta bem? Sim, perfeitamente.
Primeiro, quero agradecer a oportunidade da gente discutir esse tema tão importante, né? Os 30 anos do ECA, que é um resultado de um processo de redemocratização do país tão importante para as crianças e adolescentes. E também relembrar que as crianças e adolescentes participaram ativamente na execução dessa política, né? Na hora de pensar essa política, as crianças e adolescentes estiveram intensamente envolvidas. Bom, assim como a saúde, a educação, a assistência social, o Conselho Tutelar, ele existe para a gente poder garantir a dignidade e a vida da criança e do adolescente. E aí, se você faz do recorte, né, dessa segunda infância, que seria dos 6 aos 12 anos, o que a gente mais tem de demanda hoje aqui no Conselho, né, não é uma particularidade de Rio Preto, mas é um dado nacional, é a questão da violência física, né? A violência física seguida do abandono e da negligência. Por que a violência física? Porque nós somos uma sociedade que nós naturalizamos a violência como um processo educativo, como um processo de controle e como um processo de correção. Então, esse é um fenômeno social que não atinge só as crianças e adolescentes, mas também atinge a mulher, também atinge a população negra, e nós precisamos, para romper com isso, realmente realizar um processo de mudança, ou seja, um processo educacional, porque muitos familiares não sabem o que fazer, no lugar de bater nas crianças, no lugar de fazer um processo de violência, como um processo de educação. E para que a gente consiga isso, é importante que a gente consiga 2 caminhos, né? 2 saídas. Primeiro, a articulação das políticas públicas, e aí é onde o Conselho Tutelar entra como um agente de articulação, ou seja, ele vai articular com a educação, ele vai articular com a pasta da assistência social, por exemplo, com os CRAS, com os grupos de convivência familiar, que fortalece esses vínculos, e vão mostrando alternativas para esses pais que não seja violência. E também nós precisamos passar por um processo de ampliação e investimento na política pública, porque não há outro caminho, outra saída, outra solução que não seja essa. Pois, principalmente, a política pública de prevenção, como a Janaína bem trouxe, né, na questão de você investir antes que esse adolescente, que essa criança precise dessa política, ela é mais barata para o Estado e ela traz mais efetividade para aquele que demanda dessa política pública. Então, é muito importante para que a gente consiga evoluir, avançar nesses 30 anos do ECA, que nós tenhamos um amplo investimento nas políticas públicas. Então, é isso. E eu queria aproveitar esse momento para deixar também os telefones de contato, caso vocês queiram saber mais do Conselho Tutelar, como é que você funciona para proteger essa criança, porque é importante a gente lembrar que a proteção da criança não é só uma questão da família, mas é uma questão da família, da comunidade, que seria aquele bairro próximo onde a criança mora, do Estado e de toda a sociedade. Então, caso você precise fazer uma denúncia ou tirar uma dúvida de alguma demanda sobre criança e adolescente, o Conselho Tutelar Sul tem o telefone 322818 e o Conselho Tutelar Norte tem o telefone 32362862. É isso. Muito Priscila, obrigada. a gente tem um telefone que eu vou pedir para o Máximo jogar aí embaixo. Está valendo ainda esses celulares que a gente tem aqui, que a gente sempre passa, que é o 99608-0514 Sul e o 99608-0407 do Conselho Norte? Isso, estão valendo e eles funcionam aos fins de semana e ao período das 5 às 8 durante a semana ou feriados também. Caso precise de alguma demanda fora do expediente, é esse telefone que você consegue falar com a gente. Maravilha. Daqui a pouco a gente volta a falar, então, com a Priscila, porque agora a Jane Macedo, que é conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, representando a saúde, chegou aqui, vai falar um pouquinho dos direitos das crianças de 6 a 12 anos. Jane, está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Falo bem? Tá, perfeitamente. Vamos lá, Jane, obrigado, viu? Ok, obrigada, desculpa o atraso. Então, estamos num momento, né, de muita reflexão. Quando a gente fala de 30 anos, né, parece que passou um tempo imenso, mas muitas coisas ainda precisam ser mudadas, né? Penso que, em relação ao ECA, né, um avanço, um ganho, foi a mudança de olhar para a criança, né?
porque hoje a gente vê a criança como um ser em desenvolvimento, um ser que está aprendendo, né, e que precisa de proteção. Diferente de alguns anos atrás, que a gente via a criança como um mini adulto, né? Então, acho que essa mudança de olhar, ela faz com que tanto as políticas como as organizações que cuidam dessa faixa etária, né, elas também veem de uma forma diferente. O CMDCA, né, ele é um órgão que representa a sociedade, paritário, né? Então, a gente tem 50% da sociedade civil e 50% do poder público. E o enfoque do Conselho, né, é trabalhar a política pública de forma intersetorial, pensando nas vulnerabilidades de cada território. Então, com isso, a gente conseguiu uma organização de ter um conselheiro em cada região de Rio Preto, né, que participam das reuniões intersetoriais, onde é discutida toda a questão política, onde a pauta, né, da infância e adolescência ela também é colocada, e o conselho ele pode estar presente para pensar também em articulações de políticas, né, de acordo com a realidade de cada território. Com isso também, a gente conseguiu organizar que a participação do Conselho Tutelar também seja efetiva. Então, nessas reuniões, em cada território, a gente tem pessoas que vão estar ajudando nesse olhar para a infância e adolescência, né? Aqui em Rio Preto, a gente tem um conselho bastante ativo, que controla as políticas, né? A função dele é estar deliberando também sobre as questões da infância e adolescência. Então, em cima disso, a gente consegue, né, articulações e tenta, na medida do que é possível, né, minimizar um pouco as deficiências, né, que o poder público ou mesmo a sociedade civil eles têm para atender essa demanda. A gente sabe, assim, que ainda não está próximo do ideal, né? Mas a gente, comparado a outros municípios, a gente está bem na frente. Inclusive, recentemente, nós ganhamos o prêmio Prefeito Amigo da Criança, né, da Fundação Abrigo, porque eles entenderam, né, e assim, o Preto trabalha para isso, para que as políticas caminhem articulada, né, e de forma intersetorial, para poder atender essa demanda, né, e precisa muito de proteção da sociedade de uma forma geral. Tá certo, tá aí a Jane Regina Coelho Macedo, conselheira municipal da criança e do adolescente. E então, acho que a Ana Paula Madlun, que ia falar sobre as organizações da sociedade civil, não apareceu, mas quem está aí que vai falar nesse lugar é a presidente do conselho, a Camila Sparvoli, que está aqui com a gente. Camila? Oi, boa tarde. Me escuta bem? Opa, claro. Então tá, então vamos lá, deixa a Camila vai falar um pouquinho da visão das organizações da sociedade civil, é isso, né? Isso. Então, assim, a gente vai aqui no papel de coringa, né? Sem dúvida nenhuma, estaríamos muito bem representados pela Ana Paula Madlun, que é assistente social do Lar de Fátima, um grande parceiro nosso da prefeitura, né? Mas, para não deixar essa lacuna, considerando que é um ator muito importante quando a gente fala da proteção dos direitos das nossas crianças e nossos adolescentes, eu vou tentar dar uma pincelada sobre a questão das organizações da sociedade civil. Como o ECA, né, as organizações elas precisam estar cadastradas no CMDCA. Então, hoje, nós temos 35 instituições cadastradas no CMDCA que representam toda essa filantropia que antigamente era assistencial, era o do coitadinho e tal. E hoje em dia, não, ela já veio trazendo uma profissionalização. Com a Lei 13.019, essa profissionalização ela se instituiu cada vez mais. Então, hoje, dentro das 35 OSCs, várias são parceiras
com as políticas públicas. Então, por exemplo, com a Secretaria da Educação, nós temos várias OSCs que são parceiras nos contraturnos, né? Que são atividades que a gente desenvolve no turno inverso da educação, da escola. Na assistência social, a gente também tem essas OSCs parceiras nos serviços de convivência. Então, elas também, né, para desenvolver aquela questão da convivência familiar e tudo dentro da política da assistência social. Além do que, como a Janaína vai desenvolver melhor, né, que ela sim tem todo o know-how quanto a isso, a questão do acolhimento. Então, no acolhimento, nós temos duas organizações que são parceiras, com acolhimentos dignos, trazendo um leque de acolhimentos. Fora isso, a gente tem também as OSCs que são parceiras para a profissionalização e o trabalho, que também são antigas no município, seja ela ARPRON, São Judas, IEFA, FUBEAS, entre outras. Com isso, o que a gente entende? Que assim, quando a gente fala da família, sociedade e Estado no ECA, nós estamos falando disso, né? Qual que é o Estado que nós estamos aqui representado, qual que é a família e suas responsabilidades, e a sociedade que muitas vezes se apresenta também através da OSC, não única e exclusivamente com ela. Outra gama de organizações que a gente tem, que tem também uma força muito grande, são as organizações que tratam das crianças com alguma deficiência ou alguma síndrome, né? Então, nós temos a APAE, a Renascer, a ARCD no município. Em todas elas juntas é que nós conseguimos dar uma garantia e dar qualidade de vida às vulnerabilidades todas que se apresentam no município. Por quê? O município de Rio Preto, mesmo sendo um município referência no Brasil, nós não deixamos de ter todas as mazelas de uma grande cidade. E essas mazelas, muitas vezes, elas estão concentradas nas franjas da cidade e cabe a nós, enquanto CMDCA, estarmos atentos e provocando políticas públicas para que elas cheguem em suficiência para todas as necessidades das nossas crianças e adolescentes. Tá? Muito bom. Bom, feita aí a introdução de cada setor, deixa só eu registrar aqui que o presidente da Câmara, o vereador Paulo Paulera, está acompanhando o debate. Ele agradece a participação de todas aqui. Feita a introdução, deixa eu passar agora para a Leandra, que vai falar da educação um pouquinho. E na introdução dela, ela diz que Rio Preto não tem criança hoje fora da escola. No debate de segunda-feira, o promotor André demonstrou preocupação no pós-pandemia da evasão escolar, que certamente é esperado aí por todos, que as crianças abandonando a escola. Eu queria saber como a educação vai lidar com esse assunto, e ela diz também que Rio Preto não tem falta de vaga, tem lista de interesse por determinadas escolas. Por que isso, Leandra? Bom, Alexandre, desde 97, quando começou o processo de municipalização do ensino fundamental 1, que corresponde do 1º ao 5º ano, muitos prédios que eram do Estado passaram a cessão para a prefeitura, né? E os demais foram sendo construídos. Então, hoje, a gente atende 100% da rede pública do 1º ao 5º ano. O artigo 4º da LDB, ele diz que a criança ela tem o direito de estar matriculada próxima à sua residência, mas muitas vezes isso não é possível, ou porque não tenhamos a vaga naquele local, naquela escola, ou porque a mãe prefere próximo ao trabalho, né? Então, quando eu falo lista de interesse, é uma lista de espera. Então, nós atendemos 100% dessa clientela e as demais estão em escolas particulares. Temos um índice de evasão muito pequeno, que não chega nem a 1%, e isso nos preocupa, sim, agora no período pós-pandemia. Nos preocupa por conta de algumas famílias que talvez se mudem para outros municípios e que talvez nessa correria não levem a transferência, e aí a gente tem que fazer uma busca para ver onde essa criança está. E por medo mesmo, né, que as famílias estão, principalmente
com as crianças menores, com as crianças com necessidades especiais, as crianças que tenham alguma comorbidade. Então, a nossa preocupação é grande, sim, em relação a isso. Nós estamos agora, a partir da próxima semana, criando já foi criada, né, a portaria saiu hoje, uma câmara de discussão de retorno às aulas, e aí o Conselho, o CMDCA, o Conselho Municipal da Educação, a promotoria, assim, vários órgãos, né, várias políticas foram convidadas para a gente tratar desse assunto. Então, vamos pensar juntos sobre isso. Em relação às OSCs, que a Camila disse, eu gostaria só de complementar que nós temos 26 parceiras da educação. Nessas 26, nós temos 34 espaços e atendemos cerca de 5.000 alunos no contraturno. Então, assim, são grandes parceiras também. E aí entra a parceria, o que o Estado não consegue atender, a gente busca essas USCs. Né? Muito bom, Leandra. Deixa eu fazer o seguinte agora, eu vou chamar um intervalo rapidinho de 30 segundos, só para a gente restabelecer algumas conexões aí que foram perdidas no Zoom. A gente volta em 30 segundos, vamos lá. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. Se você esteve em um local com casos de coronavírus e em até 14 dias tiver febre e tosse ou dificuldade para respirar, ligue para o telefone 136 ou procure um posto de saúde. Tem gente que pode estar com dengue, chikungunya ou zika e nem sabe. Então, se você está com febre, é melhor ficar alerta. Se junto a isso você tem dores de cabeça, sente dores no corpo e nas articulações, procure uma unidade de saúde. Conheça outros sintomas. Acesse saude.gov.br/combate à AIDS. Ministério da Saúde, Governo Federal. Quando uma mulher tem voz ativa, ela incentiva outras a falarem também. Quando uma mulher lidera, ela incentiva outras a liderarem também. Quando uma mulher ocupa um cargo público, incentiva outras a ocuparem também. Aumentar o número de mulheres em cargos públicos é fundamental para a democracia. Afinal, quando uma mulher defende seus direitos, incentiva outras a defenderem também. Mulheres na política, seja o exemplo que nós precisamos. Legal, gente, estamos de volta e a gente segue o debate aqui sobre a infância, numa alusão aí aos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, um tema que a gente tem debatido desde segunda-feira. Na segunda a gente fez uma introdução ao tema geral com o promotor da infância, o Dr. André Luiz, e com o juiz da infância, o Dr. Evandro Pellarin. Ontem debatemos a primeira infância e hoje estamos falando da infância que vai dos 6 aos 12 anos de idade. E dando sequência aqui, eu vou ouvir agora a Melina Marques, que é gerente do CAPS Norte, ela que está falando sobre saúde mental. Melina, na sua fala inicial, você falou que nessa idade as crianças têm sofrimentos psíquicos intensos. Eu queria saber o motivo desses sofrimentos psíquicos e depois queria, não sei se é a hora ainda, mas eu queria abordar a questão do suicídio também, que a gente tem relatos aí de crianças que, se não levam a cabo o suicídio, pelo menos tem muitas tentativas aí. As crianças podem ter, né, sofrimento psíquico intenso, né, nessa fase, e muitos comportamentos podem aparecer e a gente percebe isso pelos comportamentos, né, pelas falas. Então, nessa idade é muito comum comportamentos agressivos, agitados, até problemas decorrentes a dificuldades de aprendizagem, porque é uma fase que a criança inicia o processo de alfabetização, né, e ele se desenvolve nessa idade. E também a gente observa comportamentos
de ansiedade, de depressão, né? Sintomas, né, referentes a transtornos mesmo, né? E isso é multifatorial, né? Mas eu chamo a atenção também para uma questão que ocorre muito, a questão da violência, né, que as crianças passam. Até teve uma fala da Priscila, conselheira tutelar, sobre as notificações, né, dessa faixa etária, que muitas são de violência física e negligência, né? Então, a violência física, o abuso sexual, violência psicológica, negligência, abandono, tudo isso pode gerar um sofrimento psíquico bastante intenso nas crianças, né? E isso pode gerar comprometimento no desenvolvimento dela, né? Desenvolvimento geral, desenvolvimento pedagógico, na forma como ela se relaciona com os outros. Então, caso uma criança esteja apresentando, né, sinais de comportamento que interfiram em vários aspectos da vida dela, é importante uma avaliação profissional. Legal. Questão do bullying, Melina, o bullying pode afetar também esse desenvolvimento, o desempenho da criança na escola? Fala um pouquinho disso pra gente. Sim, o bullying ele é preocupante tanto pela pessoa que sofre quanto pela que pratica, né? A pessoa que sofre, isso gera repercussões, né, na autoestima, pode vir a desencadear, inclusive, transtornos psiquiátricos, problemas graves de aprendizagem, né, chegando até uma aversão ao ambiente escolar. E a criança que também pratica o bullying também é preocupante, né, porque ela está tendo dificuldades sérias na questão de socialização, percepção do outro, né, é uma agressividade que está sendo extrema, e às vezes não é só uma agressividade física, pode ser também um assédio, ameaças, né? Então, as duas partes, né? A gente precisa ter uma preocupação com as duas partes. Maravilha. Tá aí a Melina Marques, gerente CAPS Norte. Vou passar para a Janaína Simão agora, psicóloga. Ela falou, Janaína, vamos voltar ao acolhimento. Você estava falando que o acolhimento é a última medida. Como é que ficou aquele projeto TEIA do acolhimento de famílias provisórias, daquela criança que não tem para onde ir e que, enfim, sofre algum tipo aí de violência na sua família? Ainda vigora esse projeto? Sim. Em 2005, Alexandre, já seguindo essa nova normativa que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece, São José do Rio Preto nós fizemos uma reorganização do acolhimento, tá? O que o Estatuto coloca? Que você não deve ter mais grandes acolhimentos, porque você não consegue ter um cuidado personalizado com as crianças, né? E nós tínhamos no município naquela época um acolhimento com 70 crianças e adolescentes dentro, com quartos coletivos, com 12, 20 camas, tá? Então, em 2004... É o famoso orfanato, né? Ou não tem nada. O famoso orfanato, sim. Então, em 2004, já seguindo o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós criamos o projeto TEIA, com casas lares no máximo de 8 a 10 crianças, tá? E que continua. Porém, com os estudos, Alexandre, da primeira infância, principalmente nos últimos anos, o Estatuto também evoluiu nesses 30 anos. Eu acho que isso é uma coisa importante. A lei de 1990, ela tem mudado. Agora, em 2019, com os estudos da primeira infância, ela estabelece que as crianças, se possível, elas devem ser acolhidas numa família acolhedora, que esse é um dos projetos que nós também implantamos aqui em São José do Rio Preto. Então, ao invés de ela ir para uma casa, uma cuidadora residente, que seria o projeto T que nós temos, porque você tem situações que chegam de madrugada e tudo mais, agora nós também temos essa outra modalidade aqui no município, né? Em acordo com o perfil, com a disposição das famílias, a gente transfere as crianças para que ela tenha um cuidado mais individualizado ainda. E Rio Preto também, a gente, olhando um pouco as questões do município, essas questões a gente tem trabalhado bastante junto com os CAPs infantis,
nós abrimos uma residência diferente aqui também para acolhimento, que a gente chama de casa compartilhada, que é para adolescentes que têm uma questão mental, um comprometimento mental que ele necessita ter um cuidado diferenciado, até que ele possa retornar para suas famílias. Eu acho que é importante a gente frisar, o acolhimento tem que ter qualidade, mas ficar além do tempo no acolhimento, isso é uma violação de direito. E é contraproducente, porque nós também temos uma fila imensa de pessoas que querem adotar, nós também temos familiares extensos que querem ficar com essas crianças. Então, embora a gente tenha reorganizado o acolhimento aqui em São José do Rio Preto, ele é mais humanizado, nós temos diversas modalidades, mas nós não podemos perder o foco, que é a criança, ela tem que estar em uma família, seja na sua própria família, ou seja numa família substituta. Por quê? Porque isso é um direito dela, estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto não diz a criança terá direito de morar numa instituição, não. Ele diz a criança tem o direito de convivência familiar e comunitária. Então, todos os esforços nossos, de todos os acolhimentos, é nesse sentido, de trabalhar, se possível, pai e mãe, se possível, tia, avó, primos. Se não for possível isso, família substituta. Janaíne, como que é feita a escolha dessas famílias? Elas são convocadas, elas têm que se cadastrar, elas são voluntárias? Famílias acolhedoras? Isso, as famílias. É isso, família acolhedora? As famílias acolhedoras, né? As famílias acolhedoras, essa é uma parceria que a Secretaria Municipal de Assistência Social tem com a OSC CRAME, que fica ali no Hospital de Base, tá? As pessoas se cadastram, pode ser família, pode ser pessoa solteira, tá? Ela se cadastra e ela passa por uma capacitação lá no CRAME, onde ela vai colocar qual o perfil de criança ou adolescente que ela quer receber. Ela recebe uma capacitação, tá? E aí a criança é direcionada para ela e também é dado um auxílio para que ela fique com essa criança, né? Nesse período que a criança ficar com ela, vai receber um auxílio para os custos da criança lá. Maravilha. Acho que o debate está despertando interesse, estou recebendo algumas mensagens aqui. A dona Fátima Ottoboni, do Cinebaldi, diz que está gostando do debate, manda um recado, ainda tenho 2 filhos, ainda bem que estão todos criados, grandes, casados e encaminhados, um é PM, o outro trabalha na Beneficência. E aí eu vou passar agora para a Priscila Bernardes, do Conselho Tutelar Norte, porque eu recebi uma pergunta aqui que eu acho que encaixa para ela. É a nossa telespectadora do Boa Vista, ela fala que mora no Boa Vista, não mandou o nome aqui. Aí ela pergunta, a criança e adolescente que foi acolhida pelo CT, né, o Conselho Tutelar, passa por acompanhamento com psicólogos e pedagogos durante certo período, e os pais passam por avaliação e orientação sobre como agir com esse jovem. Acho que a Priscila pode falar um pouco e depois, se também a Janaína quiser voltar a falar sobre isso, ou qualquer uma das debatedoras aí, fica à vontade. Priscila. Bom, então, sim, toda criança que ela é acolhida, ela e a família vai passar por todo um acompanhamento na rede, de psicólogos, de profissionais, para que a gente possa conseguir organizar essa família para que ela possa novamente receber essa criança. Como a Janaína bem colocou, a criança tem direito à convivência familiar e comunitária. Então, nós vamos investir forças, né, e políticas para que isso se efetive de maneira segura a família e a criança. Legal. A Janaína quer falar ou alguém quer falar? Senão eu vou passar para a Camila, que a gente vai falar mais de OSC aí. Ela respondeu. Tá certo. Camila, vamos falar então da OSC, que a gente sabe que essas entidades sobrevivem de doações ou repasses governamentais. E uma nova modalidade aí é a destinação solidária, se eu não me engano, que as pessoas que pagam imposto de renda, em vez de mandar o dinheiro para a Receita Federal, para o governo federal, pode doar um pouco para a sua cidade. Como é que está isso em Rio Preto? Deixa o recado aí para as pessoas da importância dessa destinação solidária.
Isso mesmo, Alexandre. Então, o governo federal, né, ele faz uma renúncia fiscal de 6% do seu imposto de renda. Então, todo mundo que paga imposto de renda, seja ele recolhido diretamente na fonte, seja o empresário que tem lucro real, ele pode destinar 1% desse lucro real, a pessoa física 6% e a pessoa jurídica 1%, tanto para o Conselho da Criança quanto para o Conselho do Idoso. E Rio Preto tem a potência de arrecadar até 16 milhões, segundo dados da Receita Federal do município. Entretanto, na última campanha de 2019, né, a gente arrecadou só 1,8 milhão. Então, assim, o que seria de diferente da oferta de serviços e fomento de todas as políticas, né, de todas as necessidades frente às vulnerabilidades, se a gente tivesse mais 14 milhões. No último edital que a gente conseguiu pôr em prática, porque o edital de 2019, por conta da pandemia, ele teve que ser suspenso, porque todas as atividades, na sua maioria, elas previam aglomeração de crianças, né? Poucos são individuais. Mas no edital de 2018, a gente atingiu mais de 1.500 crianças, né? E quando a gente fala isso, a gente tem projetos, por exemplo, como o do Anjo da Guarda, onde as crianças aprenderam a desenvolver mais as questões da informática. Na PAI, um projeto de Pet a Suite, que é uma fisioterapia que, para quem não tem nenhuma deficiência, não é nada. Mas para quem tem uma síndrome, como uma síndrome de Down, aprender a deglutir, segundo esse equipamento que foi desenvolvido pela NASA, traz uma evolução em todos os outros aspectos da integralidade do desenvolvimento da criança. Na Renascer, a gente teve uma mesa pedagógica, né, da Positivo e tal, que as crianças conseguiram desenvolver e associar o pássaro com a imagem e com a palavra, que para uma criança também com deficiência é um ganho imenso. Os relatos das mães falando que foram ao bosque e que a criança babuciou arara é um ganho e tanto. Na Casa da Criança, a gente teve, que é uma outra USC numa outra região do município, nós tivemos a banda, né? A banda marcial, que é assim, uma banda linda, riquíssima, e você vê também a evolução dessas crianças, de que elas são capazes de não conseguir tocar um instrumento e conseguir ter uma harmonia num conjunto de todos, é um efeito gigante também. Na AMAI, a gente teve lá no Lealdade e Amizade, também com projetos de oficinas culturais, com várias ações, que também foi muito rico. A Damas de Caridade também fez em vários núcleos pelo município um projeto que se chamou Infight, que era de luta, de jiu-jitsu, e que também nas nossas visitas foi muito rico, quando as crianças, ao falarem do que foi esse projeto, elas conseguem mencionar, falando assim, ó, eu não sabia o que era hierarquia, eu não sabia o que era respeitar o próximo, eu não sabia como lidar com as minhas angústias, como lidar com a minha raiva. E depois desse projeto eu aprendi. Então, e fora, né, todas as outras propostas que estão aí no outro projeto. Então, acho que essa daí é uma pegada no sentido de que nós temos 35 instituições que estão cadastradas no CMDCA. Esse recurso ele está atrelado à aplicação aos indicadores de vulnerabilidade, que também estão atrelados a essas intersetoriais, onde tem a presença de toda essa rede que a gente coloca, né? O Estado, a sociedade civil, o Conselho Tutelar ali presente também. Então, assim, quem puder, quem tiver interesse em falar, não, ó, eu prefiro que o meu recurso fique aqui, entre em contato com o CMDCA, pode ser por e-mail ou por telefone, que a gente vai ter o maior prazer, enquanto comissão, de esclarecer todas as dúvidas, tá? Então, ó, cmdca@riopreto.sp.gov.br. Obrigada. Camila, só para concluir essa questão aí da destinação, por que você acha que falta uma publicidade maior, uma divulgação maior disso, ou as pessoas simplesmente têm medo, não se interessam, falam depois eu vou cair na malha fina? O que acontece? Eu acho que é um pouco de tudo.
tudo, né? Então, assim, tem realmente essa rádio peão, né? Essa cultura imaginária de que se cairá na malha fina, mas não se trata disso. Por quê? O próprio sistema da Receita Federal, que você declara o imposto de renda, ele já te faz o cálculo de quanto você pode deduzir. E o que, assim, é inconcebível, né? Que entre nós, né? Entre o nosso núcleo, as pessoas não façam isso, é porque, assim, na realidade, você antecipa um recurso. Então, por exemplo, eu que vou receber restituição, eu paguei os 6% para que ficasse em Rio Preto, só que isso foi acrescido da minha restituição e vai vir corrigido pela taxa Selic, né? Então, eu acho que realmente tem uns mitos, algumas questões que as pessoas não conseguem entender, que eu, enquanto servidora pública, que tenho desconto do meu imposto de renda lá todo mês, a hora que eu faço o compilado no ajuste anual, ele já faz o cálculo e eu falo, não, ó, ao invés de ficar tudo isso em Brasília, eu vou aqui, ó, pelas crianças e pelos idosos, porque o social ele não concorre, né? Cabe para todo mundo, tanto para uma linha geracional quanto para outra. Maravilha. Bom, gente, já encaminhando para o final, então vamos girar a roda e voltar a ouvir a Jane para ela falar mais o que ela quiser aí e fazer a consideração final dela, a Jane Macedo, que é conselheira do CMDCA. Tá aí a Jane? Abre o som. Ah, o som tá fechado, Jane. Tá ouvindo? Ah, agora Pronto? sim. Pronto. Obrigado pelo espaço, né? Assim, o recado que eu gostaria de deixar é que criança e adolescente, né, é responsabilidade de todos nós. Muitas vezes a gente coloca isso em cima do poder público, né, que na hierarquia é o responsável maior. Mas nós, enquanto população, enquanto cidadão, a gente também tem que brigar, né, manter os direitos que conseguimos até hoje, para que não haja nenhum retrocesso. E o CMDCA, ele tem uma reunião uma vez por mês, que é aberta à população de forma geral, né? Então, gostaria de convidar a população para conhecer esse espaço, né? Participar um pouco das discussões, porque mesmo a gente entende, né, que quem sabe da tua dificuldade é quem está vivendo ela, né? Então, é um espaço onde a população ela também pode estar presente, mesmo tendo representatividade, ok? Ok, agradeço a Jane Regina Coelho Macedo, conselheira do CMDCA. Passar para a Leandra Herrera, que é a chefe da Coordenadoria Pedagógica da Secretaria de Educação, para ela falar também o que ela quiser e fazer a sua despedida, a sua consideração final. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação e dizer para o Alexandre, para todo mundo que está nos assistindo, que Rio Preto ele tem um diferencial nas políticas públicas. Ele tem um diferencial tanto na saúde, na educação, na proteção social das crianças, e isso ficou muito nítido, desculpem, como a Jane disse, com o prêmio Prefeito Amigo da Criança. Nós concorremos com 2.350 municípios e fomos um dos 125 premiados. No estado de São Paulo, só 15 municípios obtiveram esse prêmio. Então, a Fundação Abrinq, quando ela avalia os municípios, ela avalia tudo isso, o orçamento que é gasto com criança e adolescente, seja na saúde, na educação e na proteção social. E agradecer a parceria, porque eu acho que todos nós fazemos parte da mesma rede e se não fôssemos parceiros, né, se não tivéssemos essa intersetorialidade, eu acho que as políticas não funcionariam como funcionam. Então, um abraço a todos e obrigada. Muito bom, muito obrigado, Leandra Herrera, chefe da Coordenadoria Pedagógica da Educação. Passo para Melina Marques agora fazer a consideração dela, enfim, falar o que ela quiser aí. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, né? É sempre muito bom a gente falar da saúde mental, né? Em todas as idades,
é uma condição de bem-estar que todo mundo precisa usufruir, né, para viver a vida de uma forma digna, né? E eu queria dizer que os CAPs estão de portas abertas, mesmo nesse momento de pandemia, para acolhimento, né? O sofrimento não para, né? Então, a gente reduziu, né, o número de atendimentos, mas a gente continua com atendimentos presenciais, principalmente de casos graves, né? Eu queria deixar 2 telefones de contato, caso alguém precise de informações, né? Um é um telefone do CAPS Infantil Sul, né, que todos eles vão informar, né, a população, porque como somos 3 CAPs divididos por território, a gente precisa, a pessoa, eu vou passar esse telefone para a pessoa saber qual o CAPS do seu território. Então é o 3227-1292 e eu vou passar o celular corporativo do CAPS Infantil Norte, que é o 99-791-4204. Então, quem quiser informações, pode ligar nesses 2 números que a equipe está à disposição para responder. Maravilha. Obrigado, Amelina Marques, gerente do CAPS Norte aí, tá? Ela falou os telefones, mas também não tem erro, é só entrar ali também no Google e pesquisar o que você acha. Bom, vou passar agora a bola para a Janaína Darli Simão, psicóloga da alta complexidade e proteção social especial de Rio Preto. Janaína. Eu quero agradecer a oportunidade, né, da gente estar podendo falar um pouco sobre essa rede que nós temos na alta complexidade para criança e adolescente, dessa parceria da Secretaria da Assistência com a AMAI, que desenvolve o TEIA, com a Só Por Hoje, que desenvolve a Casa Compartilhada, e com o CRAME, né? E queria deixar, Alexandre, para quem se interessar, quiser ser família acolhedora, queria deixar o telefone do CRAME para as pessoas ligarem lá e agendarem, né, depois, claro, desse momento de pandemia aí, mas agendar uma entrevista e conhecer o projeto. O telefone lá é 3227-3484. Pode ligar, tirar dúvidas, também tem informações no site da FAMERC sobre família acolhedora, porque esse é um projeto que a gente precisa, é um acolhimento que a gente depende da sociedade, né? É a sociedade que vai acolher na sua residência essas crianças que neste momento, né, precisam de um afeto, precisam de um cuidado, precisam de uma supervisão, tá? Então, tá aí o telefone do CRAME para quem se interessar. Não tem questão de renda, não tem nada, tá? O que precisa ter é afeto, disponibilidade para cuidar das crianças, tá bom? Então, 3227-3484. Obrigada. Muito obrigado, Janaína Simão, psicóloga aí da alta complexidade. Passo agora para Priscila Bernardes, conselheira tutelar Norte. Fala o que você quiser, Priscila. Bom, primeiramente eu queria agradecer a todas e a todos que nos acompanharam nesse momento, né? Dizer que é muito importante, que o ECA é uma construção coletiva e é muito importante a sociedade continuar se envolvendo nessa construção coletiva dessa rede de proteção. E eu gostaria também de deixar o telefone, tá, do Conselho Norte para que vocês consigam mais informações sobre crianças e adolescentes, sobre a proteção, e lembrar que esse telefone você pode fazer ligação a cobrar, não precisa ter crédito, não precisa ter linha, para que você consiga falar com a gente. Então, o telefone é 3236-2862. Muito obrigada, viva o ECA, viva a criança e adolescente. Vamos repetir aí, eu acho que até o Flávio tem, não sei se o Flávio consegue jogar esse card aí na tela, Flávio, do Conselho Tutelar, que eu acho que o Conselho Tutelar é importante a gente divulgar bastante aí, tem os telefones. Tem um outro também, eu passei pro Flávio aí, se ele puder arrastar para a tela aí, se não der, depois aí, tá aí os telefones do Conselho Tutelar, tem também em último caso ali, sempre o 190, Polícia Militar, o 153, Guarda Civil, que é sempre fácil decorar. Tá aí, então. Beleza, gente. Bom, e para finalizar esse debate, eu passo para Camila Sparvoli, para presidente do Conselho Municipal, que ela vai encerrar aqui essa roda
de debate sobre a infância em comemoração, em alusão aos 30 anos do ECA. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à TV Câmara, né, pela oportunidade da gente conseguir fazer um marco dos 30 anos do ECA, não deixar ele passar em branco, mesmo nesse momento de pandemia. E essa representatividade, mesmo que não dê para a gente desenvolver os temas, porque, assim, queria lembrar também que a infância ela é muito rica em vários outros assuntos dentro das políticas e que a gente fez só uma cápsula, né? Um pouquinho só de cada política. Para quê? Para que a gente saiba que tem muita coisa acontecendo no município, o sistema todo de atendimento continua funcionando, mesmo no momento de pandemia, ninguém precisa sofrer violência, né? Então, as redes de apoio estão aí, então conte com a gente do CMDCA. E querendo participar, definir junto as políticas, ajudar a avaliar, ver a questão, tudo relacionado à criança e adolescente, conte com a gente. Os números todos que foram falados aqui, a gente vai apresentar amanhã na última live, né? Comemorando os 30 anos do ECA de uma forma mais concreta para que todos possam ter acesso. Mas, de qualquer forma, todos esses números, eles estão disponíveis no portal da Prefeitura, tá? No www.riopreto.sp.gov.br. E outros temas, questões que vocês quiserem, nós do CMDCA, junto com a TV Câmara, não temos problema de desenvolver isso ainda mais, né, Alexandre? Porque a coisa não se esgota, né? Os 30 anos, ele é só uma data comemorativa, mas a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, ela é ininterrupta, afinal de contas, a gente tem que avançar e não retroceder, atualizar e não parar, né? Então, muito obrigada pela oportunidade, pela participação de todos. Sem dúvida, Camila, a TV Câmara está sempre à disposição para debater esses temas importantes para a sociedade, até porque aqui a gente está falando rapidamente, tal, cada tema desse dá para a gente desenvolver e debater em cima disso. E olha só, gente, eu acabei de receber aqui da Prefeitura de Rio Preto, na live, a Miriam a gerente da Vigilância Sanitária já tinha adiantado que poderiam vir medidas mais duras aí e acabou de sair a seguinte nota: Rio Preto vai restringir venda de bebidas alcoólicas e funcionamento de supermercados. As novas medidas entram em vigor já neste final de semana e valem até o dia 30. O pessoal está baixando ainda um vídeo aí do prefeito Edinho Araújo, mas eu vou ler alguns trechos da nota aqui que a Prefeitura acabou de divulgar, que a Prefeitura de Rio Preto, por meio da Secretaria de Saúde, em consonância com o Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus, publica decreto nesta quinta-feira, publicou hoje, né, vai publicar, para restringir o funcionamento de hipermercados e supermercados aos sábados e domingos, nesta e na próxima semana. Então, neste sábado e domingo já não abre supermercado em Rio Preto, drive-thru também proibido. Então, chegou a hora aí de estocar mesmo as coisas. O decreto também proíbe a venda de bebidas alcoólicas em todos os estabelecimentos comerciais do município entre as 20 horas e 6 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, e 24 horas durante os sábados e domingos, ou seja, os 2 próximos finais de semana, lei seca em Rio Preto. As medidas foram tomadas para combater aglomerações que continuam acontecendo em vários pontos da cidade, como áreas externas de lojas de conveniência e locais de lazer, mesmo com medidas já anunciadas. Tararararará. O prefeito informou que as medidas são necessárias para salvar vidas, evitando um colapso no sistema de saúde. O comitê continuará monitorando os números de casos. Tarará. Aí fala de atendimento. A secretaria informa que a partir de quarta-feira as unidades do Estoril e Solo Sagrado, que são as referências para atendimento de síndromes respiratórias, ampliam o horário de atendimento, que vai das 7 da manhã às 10 da noite,
e isso daqui até o secretário já tinha falado ontem. Nas demais unidades respiratórias, Lealdade, Amizade, Anchieta, Faceres, Vetorazo, Caíque, Cristo Rei, Santo Antônio, o atendimento continua normal de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite. Tá, então, gente, a novidade aí é supermercado, então, e hipermercado fechados aos finais de semana, os 2 próximos finais de semana, e venda de bebida proibida também a partir de... não fala aqui na nota, mas de final de semana, 24 horas, e de dia de semana, de segunda a sexta, das 8 da noite às 6 da manhã. Agora sim a gente tem o vídeo do prefeito Edinho Araújo aí, vamos conferir. Diante do aumento expressivo do número de casos, colocando em risco o sistema de saúde, decidimos, junto com o comitê gestor, adotar medidas mais restritivas para evitar o aumento do contágio. As medidas são as seguintes: até o dia 30 de julho, fica proibida a venda de bebidas alcoólicas das 8 da noite às 6 da manhã, de segunda a sexta-feira e durante todo o final de semana. Nos próximos finais de semana, os supermercados e hipermercados permanecerão fechados, podendo funcionar apenas no sistema delivery. O momento é de dificuldade, exigindo de cada um de nós um esforço adicional para que possamos voltar à normalidade o mais rapidamente possível. Tá aí, gente. Então, a fala do prefeito Edinho Araújo, que a gente acabou de receber aqui, eu estou até tentando esclarecer se a venda de bebida já vale a partir de amanhã, porque se o decreto é de hoje, assinado hoje, a venda de bebida já vale, então, a partir de amanhã. Então, amanhã, a partir das 6 horas da tarde, já está proibida a venda de bebida. Tá aí, então, é a lei seca em Rio Preto para combater o coronavírus. E a gente tem aqui outra informação da Prefeitura, que a Prefeitura divulgou informações sobre o cadastro para a castração de 4.000 animais em Rio Preto. E esse cadastro pode ser feito, inclusive, por meio da internet. A gente tem as informações aí com a jornalista Thaís Machado. A Prefeitura de Rio Preto disponibilizou a opção Cadastro Online em sua carta de serviços para os interessados em castrar cães e gatos no trabalho de castração em massa que será realizado entre os meses de agosto e novembro. Cerca de 4.000 animais serão esterilizados. Para preencher o cadastro eletrônico, basta acessar www.riopreto.sp.gov.br/cadastro-castração, sem o cedilha e sem o tio. Para se cadastrar pessoalmente, o munícipe deve comparecer a um dos locais que você confere a seguir nesta quinta ou sexta-feira, 16 e 17 de julho, portando documento de identidade e comprovante de residência. O serviço será das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. A castração em massa é restrita aos animais de famílias que vivem nas seguintes regiões de Rio Preto: Céu, Cidade da Criança, Pinheirinho e Bosque. Essas regiões foram escolhidas por apresentarem altos índices de animais em situação de vulnerabilidade e de abandono. Veja os locais para o cadastro da castração em massa: Escola Municipal Irmã Dulce, Rua Ida Tagliavini Polacchini, sem número, no Jardim Santo Antônio; Céu das Artes, Rua Robson Augusto Lopes de Diaveiro, sem número, no Nova Esperança; Escola Municipal Menino Jesus, Avenida São José do Rio Preto, número 3050, no Eldorado; Escola Municipal Pantera Cor-de-Rosa, Avenida Nova Granada, número 4320, Eldorado; Escola Municipal Professor Manuel Antunes, Rua Beatriz da Conceição, número 470, Solo Sagrado; Escola Municipal Bosque Encantado, Rua Valdir Lacerda, número 140, no Jardim do Bosque;
Escola Municipal Professora Elvira de Buzzi Ribeiro, Avenida Antônio Buzini, número 270, no Residencial São José do Rio Preto. Tá, então, gente, ação importante, mas agora a questão aqui da lei seca, só para corrigir a informação que eu passei anteriormente, vale a partir de sexta-feira, dia 17 de julho, a proibição de bebida alcoólica em Rio Preto. Eu falei que era amanhã, o decreto hoje, mas o decreto próprio diz que entra em vigor, surtindo seus efeitos a partir de 17 de julho de 2020. Então, a partir desta sexta-feira, a partir das 6 horas da tarde ou 6 horas da noite, como dizem alguns, está proibida a venda de bebida, aí só podendo voltar a ser vendido bebida em Rio Preto na segunda-feira de manhã, de final de semana, proibido 24 horas a venda de bebida em Rio Preto, tudo isso para evitar aglomerações, principalmente em postos de combustível e lojas de conveniência. Está aí, então, o registro e se prepara aí, final de semana também, supermercado e hipermercados fechados. Aliás, uma apuração em off aí, essa era um desejo lá atrás da vigilância sanitária e epidemiológica, mas que acabou não acontecendo porque, apesar da quarentena, esses grandes mercados se assemelham a shoppings e as famílias não têm o que fazer, vai passear no supermercado. Então, desde o começo, tinha uma ala dentro do governo que defendia o fechamento aos finais de semana, principalmente dos hipermercados, né? Carrefour, esses grandes supermercados que vendem de tudo, porque vira local de passeio, né? E aí acaba, enfim, causando o deslocamento das pessoas. Agora sim veio a medida, agora que os casos estão crescendo, aí, as mortes crescendo, a prefeitura toma essa medida radical. É isso aí, gente? Tem mais alguma coisa? Não, né? Então a gente encerra o informativo coronavírus desta quarta-feira, que contou com os trabalhos técnicos do cinegrafista Eude Russo, do controle mestre André Santos, GC Produção do Eduardo Máximo e da Thaís Machado e do operador de áudio Flávio Furlaneto. Então, mais do que nunca aí, o momento de seguir as orientações das autoridades sanitárias e permanecer em casa, sair só para o essencial, que a partir desta sexta-feira nem o essencial mais vai dar para sair no sábado e domingo, supermercado, então, fechado. A gente volta amanhã a partir das 4 horas da tarde com mais informações e a gente termina hoje com a música Aos Olhos de uma Criança, do Emicida, em alusão aí ao tema debatido hoje sobre os 30 anos do ECA, um filme bacana, com uma trilha sonora bacana, vale a pena todo mundo ver, filme de animação brasileiro indicado ao Oscar. Abraço. O peito gela, onde o bem é o tópico, é o novo tópico, meu bem. A vida nos trópicos não tá fácil pra ninguém. É o mundo nas costas e a dor nas custas. Trilhas opostas, laclato ofusca, fumaça, buzinas e a busca. Faíscas na fogueira, bem de rua, chamusca. Sono tipo slow bro, onde vou, leio, vou. Até esqueço quem sou. Calçada, barracos e o bonde, a voz ecoa sóis, mas ninguém responde. Miséria soa como pilhéria, pra quem tem a barriga cheia, piada séria. Fadiga pra nós, pra eles férias, morre esperança, e tudo isso aos olhos de uma criança. Gente, carro, vento, arma, roupa, aos olhos de uma criança. Quente, barro,